Boa madrugada, cidadãs e cidadãos! O vídeo de hoje é uma coletânea que eu separei com muito cuidado. Eu quero que você faça o seguinte para mim. Veja todos esses relatos nesse vídeo aqui, ou reveja, porque quando eu revi, eu acabei percebendo detalhes novos e segredos que antes eu tinha deixado passar quando eu contei da primeira vez, de verdade. Eu quero que você perceba se há mesmo uma relação entre esses relatos e o que nós podemos investigar juntos, deduzir e aprender com esses relatos. Será que Sete Além está nos dando uma dica secreta? Vem descobrir comigo. Se você já assistiu algum ou todos esses relatos, assiste de novo, ou então, pelo menos, deixa o vídeo passando até o final. Isso vai ser bom aqui para o canal, se bem que eu acho que seria mais interessante se você reassistisse comigo para pegar esses segredinhos que eu notei. Deixa também seu like agora no vídeo para fortalecer o canal. Vai, não custa nada, clica agora. Clicou? E também aproveita para comentar cada um dos relatos aqui embaixo. Faz assim, deixa um comentário por relato, para eu poder discutir com você em particular cada relato. O que você acha? Ah, como alguns vídeos são mais antigos, os e-mails divulgados e algumas outras informações podem estar desatualizadas, assim como os links que já não valem mais, por exemplo, o de venda de camisetas, que a parceria já acabou. Se depois que você assistir você se lembrar de algum outro vídeo que eu esqueci de contar aqui, comenta aqui embaixo para eu poder incluir em uma próxima coletânea, combinado? Agora fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, sete alenianos. Pietra enviou esse relato e quis que o título fosse, na verdade, um aviso. Ela chamou de Para Todos que Sonham com Sete Além. O relato começa assim. Luciano, meu nome é Pietra, mas pode me chamar de PC. Adoro o canal e o grupo no Face. Conheci o assunto porque falaram disso na faculdade e eu me interessei. Não cheguei a ver todos os vídeos ou ler todos os relatos porque não tenho muito tempo, mas tudo o que vi me deixou bem interessada mesmo. Minha experiência aconteceu na vida real, mas tudo começou com um sonho muito detalhado que tive algumas vezes. Não ria, não leve na zombaria, porque tudo é muito pessoal. Não precisa fazer um vídeo ou postar o relato se não quiser. Apenas leia e, se tiver tempo, me diga o que achou. No fim de junho, eu estava em plena semana de provas e por isso não conseguia fazer nada além de estudar. Não via a hora de sair de férias. Em uma quinta-feira, após a prova mais difícil e um dia muito puxado de estudos, voltei para casa com a cabeça doendo demais. Eu não precisaria fazer as provas de sexta, por isso, aquelas eram minhas últimas e eu estava literalmente um caco. Pedi para minha mãe fazer um chá. Tomei um longo e relaxante banho e um forte remédio para a enxaqueca. Deitei em minha cama como se estivesse sobre uma nuvem. Foi delicioso e eu nem vi o sono chegar. Num instante, eu estava deitada em um colchão velho, rasgado e muito fedido. Não parecia um sonho, era real. Levantei assustada e percebi que estava no que parecia ser um banheiro público velho e abandonado, com azulejos quebrados, chão sujo e quase sem teto. Podia sentir o cheiro de poeira e velhice. Na minha mão esquerda eu segurava uma boneca horrível, sem olhos, riscada e imunda. Joguei aquilo para o lado e corri para uma porta de madeira para sair do banheiro. Lembro de ter lido na porta, no meio de várias pichações, a frase Apocalipse graças a Deus. Acordei. Acho que foi o meu primeiro pesadelo estranho desde menina.
Não me lembro de ter sonhado algo tão real assim. Bom, não contei para ninguém e horas depois já tinha praticamente esquecido. O problema foi que 2 noites depois tive outro sonho. Acordei no mesmo colchão, no mesmo banheiro, segurando a mesma boneca. Estava consciente. Olhei no espelho, quebrado do lugar, porque dizem que em sonhos geralmente é difícil se ver no espelho, mas eu consegui me ver perfeitamente. Corri para a porta de madeira e empurrei. Saí do banheiro. Era um parque. Estava nas mesmas condições do banheiro, sujo, abandonado e quebrado. Estava de noite, mas consegui reparar nos brinquedos infantis, cheios de musgo, tombados e destruídos. O mato era alto e havia um cheiro de podridão no ar. Fiquei irracional de tanto medo e corri muito. Meu Deus, como eu corri! Cheguei em um ponto de tropeçar em algo e cair no chão. Rolei, raspando na terra empedrada. Mesmo em sonho, senti muita dor. Queria despertar, mas não consegui. Fui me levantando devagar. A coisa onde eu havia tropeçado começou a se levantar também. Era um homem que estava encolhido, agachado com o rosto para baixo, como se fosse uma pedra. Quem já fez teatro sabe daquele exercício da sementinha. Então, ele estava abaixado como uma sementinha, mas foi se levantando. Ele se ergueu, olhou para mim e fez um Hã? Não tem como eu explicar por texto esse. Hã? Não ria, por favor. Vou deixar meu Whats no fim desse texto e você me dá um oi. Aí eu te mando por áudio, imitando mais ou menos o som desse para você entender. O homem era magro e mais ou menos da minha altura. Eu tenho 1,73 m. Ele estava totalmente nu. Ele se ergueu, abriu os braços e fez novamente. Hã? Aí, Luciano, de todos os pontos, perto e longe, vários outros homens, mulheres e crianças parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes daquele homem, se ergueram, como se estivessem também abaixados. Todos se levantaram e fizeram e olharam para mim. Todos, ao mesmo tempo, sorriram, tombaram a cabeça para o lado e apontaram para mim. Foi um pesadelo horrível. Virei para trás para correr e vi mais uns 10 daquele fazendo o mesmo. Eu estava cercada. Eles abaixaram os braços e andaram na minha direção. Não como zumbis de filmes de terror, eles vieram caminhando calmamente, como se soubessem que eu esperaria por eles. Agachei, tampei os olhos e fiquei chamando a minha mãe. O que você faria? Acho que qualquer um faria isso. Bom, não deu certo. Alguém me tocou na cabeça. Olhei e era o primeiro homem, aquele que eu havia tropeçado e estava mais perto. Ele pareceu alisar meu cabelo carinhosamente, mas de repente segurou bem forte e me puxou para cima. Doeu. Ele me levantou, segurou a minha nuca e tentou beijar a minha boca. Forçou minha cabeça, mas eu tentei afastá-lo. Ele fedia como carne podre, sei lá, mofo de chulé. Nesse momento, alguém gritou, de longe, e eu olhei. Ei, menina, corre aqui! Vi, ao lado, e havia umas 4 pessoas mais ou menos normais, em uma parte alta do parque. Empurrei aquele homem que me segurava bem forte e corri até aquele grupo. Os outros, iguais a ele, apertaram o passo e começaram a me perseguir. Cheguei no alto do morro e uma moça, mais ou menos da minha idade, uns 20, 23 anos, me segurou e ficou perguntando:
Onde você estava? Você acordou onde? Calma, calma, não acorda agora, se controla. Com ela havia um cara, alto, grisalho e de bigode. Ele também perguntou: onde você acordou? Onde você acordou? Eu falei: no banheiro, naquele banheiro. Então despertei. Estava na minha cama. Tudo estava bem. Esse segundo sonho foi tão real que eu senti até dor no couro cabeludo. Comentei com os amigos sobre esses dois sonhos e ninguém se espantou. Sonhos com continuidade são comuns e havia uma relação com a pressão das provas da faculdade. Acabei não dando muita importância. Até que tive o terceiro sonho. Eu estava deitada novamente no colchão do banheiro. Decidi ficar lá, sem me mexer, até acordar novamente. Não queria passar por tudo aquilo de novo com os estranhos lá fora. Acontece que um dos reservados do banheiro se abriu e de lá alguém disse: Hã? Olhei e era aquele primeiro homem que eu havia tropeçado. Ele havia se escondido lá e estava me esperando. Veio sorridente, com os olhos arregalados em minha direção, e eu gritei. Ele tentou segurar meu cabelo. Nesse instante, a porta do banheiro foi derrubada e a moça e o homem de bigode entraram e partiram para cima do cara. Derrubaram ele e espancaram. Muito. Acho até que ele morreu. Bateram com canos na cabeça dele. Gritei, mas a moça me acalmou e disse que foi sorte eu ter avisado ela de que estaria no banheiro. Saímos de lá em silêncio. Me avisaram para não fazer barulho e nem esbarrar em nada, para não chamar a atenção daqueles que eles chamavam de questionadores. No limite do parque tinha um predinho pequeno, cinza, de uns 5 andares. Entramos lá e estava cheio de gente. Jovens, adultos, crianças, homens e mulheres. Todo mundo ficou me olhando como se eu fosse um alienígena. Eu perguntei onde eu estava, mas ninguém me falou nada. Até que no último andar, o homem grisalho de bigode e a moça me levaram até uma sala. Qual é o seu nome? O homem me perguntou e eu falei: Pietra. E ele respondeu: Pietra, você está no posto Lázaro. Na hora eu já disse: eu não aguento mais esse sonho, chega, eu quero acordar, eu quero acordar. Calma, falou a moça. Ela me acalmava. Meu nome é Juliana. O homem de bigode apontou para minha mão. Nossa, ela trouxe a boneca, ele disse. E Juliana completou: você trouxe mesmo a boneca? Eu olhei e realmente aquela boneca horrível do banheiro estava na minha mão. Eu joguei na mesa com nojo e eles riram. Você nunca teve a curiosidade de olhar essa boneca em detalhes? Perguntou o homem de bigode. Eu neguei e eles me devolveram a boneca. E disseram: leia na barriga dela. Eu deixei um recado para você. Olhei e estava escrito com caneta: se você está lendo isso, você é a resistência. Bem-vindo a Sete Além. Assim que eu li, eles riram. Eu não entendi e não achei graça. Eu estava nervosa. Eles perceberam e a Juliana me explicou. O Jeremias adora fazer citação desse filme. Eu entendi que Jeremias era o homem grisalho, mas eu não entendi a questão da citação de filme. Mas o Jeremias disse: me diz, me conta, eles fizeram mais continuações do filme? Continuações de quê? Eu perguntei, e até hoje eu não entendo o que eles quiseram dizer nesse momento. Tudo tremeu. Juliana e Jeremias se levantaram rapidamente e olharam à janela. Vai, pega alguma coisa e ajuda. Tem que bater até esmagar a cabeça e quando esmagar, tem que garantir que uma conchinha do mar que fica dentro da cabeça deles
foi esmigalhada, não pode sobrar nada, disse o Jeremias. Eu nem pude perguntar do que eles estavam falando. Eles já me puxaram pelo braço e saíram correndo. Não vou mais dar detalhe desse sonho, mas resumindo, eu tive que pegar um taco e sair para bater nos tais questionadores. Eu não consegui, não tive coragem. Todos daquele prédio conseguiram pegar canos, paus e saíram para acertar a cabeça daqueles seres que tentavam se aproximar. Juliana me explicou que era normal no começo. E eu perguntei, como assim no começo? E ela respondeu, depois você vai pegar o jeito. Eu também não conseguia quando cheguei. Eu expliquei para a Juliana que aquilo era um sonho e que eu era uma universitária e tal, e que eu nunca tinha tido um sonho tão detalhado e demorado. Ela me falou que aquilo não era um sonho, que eu estava lá para ajudar, que todos estavam ali para ajudar. Vocês existem mesmo? Eu perguntei. Sim, o Jeremias, inclusive, mora na sua cidade. Jeremias me disse que as pessoas dali não estavam sonhando como eu. Elas estavam em coma ou em estado vegetativo. E que esse era o jeito do posto Lázaro manter um contingente ali. Nunca vou me esquecer do que Jeremias falou. Ele disse, entre a terra e aqui em Sete Além está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para lá não podem, e nem os de lá para cá podem passar. Mas atualmente isso vem mudando. Por isso, alguns, como você, são escolhidos para ajudar. Essa nossa batalha já dura muito tempo, desde a fundação desse posto. Mas existem muitos outros postos de defesa por aí. Assim que tive muitos sonhos diários sobre Sete Além e o tal posto Lázaro, aos poucos fui aprendendo a bater nos questionadores. Acredito ter tido mais uns 8 ou 10 sonhos. E meus sonhos agora começavam no posto Lázaro e não mais no banheiro. A cada dia eu acordava mais e mais cansada e dolorida na minha cama. Não tive mais vontade de curtir as férias de julho e praticamente perdi todas as aulas de agosto. Vivia para deitar e dormir, para sonhar com meus amigos e aquela batalha no posto Lázaro em Sete Além. Não importava a hora em que eu me deitava, sempre estava lá à noite em Sete Além. Era uma espécie de fronteira de defesa. Um dia, durante um sonho, Juliana me explicou que eu deveria escolher mesmo se ficaria lá, porque um dia eu não acordaria mais na minha cama. Os sonhos estavam cada vez mais intensos, reais e longos. Novos sonhadores começaram a chegar sem entender nada e eram chamados para lutar, assim como eu fui. Um dia, estávamos buscando um sonhador que costumava aparecer no mesmo banheiro que eu. Jeremias havia se distraído ao preparar a boneca e o colchão, quando de repente foi agarrado por um dos questionadores. Ele se aproximou e derrubou Jeremias. Então 2 seguraram ele, enquanto o outro o beijou na boca. Jeremias e o questionador tiveram uma espécie de espasmo e sumiram. Jeremias urrou de dor, sua pele pareceu se soltar da carne e seu sangue pareceu que estar fervendo. Ele e o questionador evaporaram, do jeito que apenas os sonhos conseguem mostrar. Chorei muito, mas Juliana me disse que esse era o risco de se deixar pegar. Falei para ela que não queria mais ter aqueles pesadelos, que aquilo era horrível demais e eu estava atrapalhando a minha vida e os meus planos. Juliana entendeu, então me levou para trás do prédio
e me mostrou um buraco na rua. Ela disse: "Esse aí é o abismo. Se você pular, não voltará mais aqui. Você tem certeza?" Mesmo assim, eu perguntei: "Se eu voltar, não conseguirei mais acordar, não é?" Juliana confirmou que se eu voltasse ali mais uma vez, eu não acordaria mais na minha cama. Então eu abracei ela e agradeci. Por fim, ela me perguntou: "Pietra, em que ano nós estamos?" Eu falei: 2018. Ela falou: "Nossa, já faz 5 anos para mim. E para o Jeremias fazia 30 anos." Eu me despedi e pulei. Acordei completamente relaxada e renovada. Nunca mais tive esses sonhos com 7 além. Parece um conto, não, Luciano? Bom, saiu da minha cabeça. E pode ser um conto mesmo, ou até um sonho contínuo e cheio de detalhes. Só posso dizer que eu não inventei nada disso. Mas, se foi mesmo um conto ou invenção da minha imaginação, como você explica, domingo passado, eu estar com meu namorado no terminal de ônibus e ser abordada por um homem com uma bengala? Esse homem segurou no meu braço. Eu olhei e era o Jeremias, ele mesmo. Eu fiquei sem palavras. Ele estava todo encurvado e mais envelhecido. Ele segurou em mim de forma agressiva, até que veio uma cuidadora e o fez soltar do meu braço. Essa cuidadora se desculpou. Ela me disse: "Me desculpa, moça. O seu Jeremias aqui ficou em coma por uns 30 anos e ele levantou há alguns dias. Ele ainda está se recuperando." Uma outra mulher que estava no ponto se meteu na conversa e perguntou para a cuidadora: "Nossa, 30 anos em coma e já está andando? Já está importunando os outros? Já está forte desse jeito? Como é que pode?" A cuidadora confirmou espantada: "Pois é, nenhum médico explica a recuperação tão rápida. Ele está cada dia mais forte e lúcido." "Que bom, Deus abençoe", falou a mulher, mas a cuidadora me puxou de lado e disse para mim e para a mulher ouvir, evitando Jeremias: "Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Esse velho tá cada dia mais ruim e mais malvado. Ele tá cruel até os ossos. Só que ele ainda não fala. Ele só faz sempre o mesmo som." Jeremias parece que conseguiu ouvir, porque olhou para mim, bem fundo nos meus olhos, sorriu de maneira escancarada, piscou um dos olhos e fez: "Entendeu, Luciano? É por isso. Por isso que a resistência não pode acabar. Se eles são pegos, eles trazem os questionadores para cá. Eles são possuídos pelos questionadores. Eu sei que eu não vou ter mais nenhum desses sonhos, e isso me tranquiliza. Fique com Deus." Jamais me imaginei indo fisicamente para 7 além. Nem sei se acredito que isso seja possível. Esse pensamento, talvez, traga algum conforto a quem estuda ou gosta do tema, mas para mim não serve mais de alívio. Não serve porque eu descobri que você não precisa realmente ir para 7 além para sofrer as terríveis influências desse lugar. Sempre que eu vou dormir, eu penso em 7 além. É o meu refúgio mental para descansar, esquecer do dia que passou e relaxar. Imagino o local da maneira que eu quero, mas com certeza influenciado pelas descrições dos visitantes que enviam relatos para esse canal. Esses pensamentos, antes de dormir, não duram muito
e antes que eu perceba já estou dormindo. Acontece que, de umas noites para cá, além dos meus pensamentos, o tema Sete Além invade cruelmente os meus sonhos. Estou tendo pesadelos constantes com Sete Além. Socorro. Na primeira noite, me vi andando, pisando em um chão lamacento e áspero. Eu usava a mesma roupa que vesti para dormir. Estava em um local reto, plano, sujo, cheio de grandes monolitos negros grossos como prédio. Andei pelo local observando e pensando. Eu conseguia ter pensamentos assim como os tenho quando estou acordado. Era uma perfeita lucidez. Dava para sentir o vento frio no meu rosto. Tudo estava escuro. Continuei andando devagar, até ver, na minha frente, um dos gigantescos monolitos que iam até o céu. Diferente dos demais, ele tinha algumas marcas laranjas ou vermelhas. Me aproximei, interessado naquela luz. Cheguei lá e notei que as marcas, na verdade, eram letras escritas em fogo. Letras flamejantes esculpidas na pedra lisa e negra do monolito. Não eram caracteres conhecidos. Era um idioma estranho, mas ao bater o olho já consegui ler. Sete Além. Cheguei perto das letras e estiquei o braço para tocá-las. Nesse instante ouvi alguém gritando bem de longe. A pessoa gritou algo que eu não consegui entender. Olhei para ela em cima de um dos monolitos mais baixos, mas não consegui distingui-la. Ela estava me chamando e acenando, mas depois deu um grito de dor. Algo saiu do monolito onde ela estava e agarrou seu rosto e a puxou para baixo. Me virei e alguém estava se aproximando de mim pela lateral do monolito. O ser mal dobrou a esquina daquele grande monolito e eu já a esmurrei na cara. Não sei nem o que era, porque estava escuro e a luz das letras iluminava apenas a mim. Meu soco pegou no que seria sua face e ela caiu para trás, na lateral. Senti que ela poderia retornar e voltei minha atenção para as letras. Estiquei novamente o braço para tocá-las e o fogo queimou as pontas dos meus dedos. Gritei e acordei. O mais assustador disso foi que a dor da queimadura nas minhas mãos era tão intensa que eu a sentia mesmo acordado. Tive de passar uma pomada para conseguir voltar a dormir. Noites depois, me vi, durante outro sonho, na mesma planície lamacenta. A diferença é que eu estava longe dos monolitos. Segui em direção a eles, mas parecia que eu estava em outro ângulo daquele vale. Eu estava me aproximando do monolito maior, o monolito negro, mas pela parte de trás. Não dava para ver as letras de fogo naquela face. Estava novamente em Sete Além. Algo do meu lado direito, ao longe, brilhava em fogo também. Mas era uma estaca. Nela, deu para ver um cadáver em chamas, pregado. Senti muito medo e nojo. O cheiro da carne queimando e a visão dos músculos e ossos daquele ser foram demais para mim. Corri em direção ao monolito maior. Pensei, se eu botar as mãos novamente nas letras, vou queimar e vou acordar novamente. E era isso que eu queria. Encostei na parte de trás da pedra fria e tomei fôlego. Então, fui dando a volta, ávido por ver a frente do monolito com suas letras em chamas. Enquanto eu contornava o monolito, vi aquele homem novamente, preso no alto de um dos monolitos, tendo o rosto puxado. Parecia que as mãos saíam do topo do monolito e traziam o rosto dele para baixo.
Entretido com os gritos dele, fiz a curva e, para meu espanto, fui agredido antes de chegar à frente do monolito. Algo acertou em cheio a minha boca e eu caí. Tudo girou e eu despertei na minha cama. Minha mãe correu no meu quarto e disse que eu estava gritando e tendo um pesadelo. Coloquei a mão e vi que meu lábio inferior estava cortado e sangrando. Provavelmente você se mordeu durante o sonho, disse a minha mãe, mas eu sabia que o impacto de algo no sonho havia me machucado na vida real. Bom, alguns dias se passaram sem que eu sonhasse novamente com o Sete Além, até que numa noite me vi novamente na planície negra dos monolitos. A diferença é que eu estava em cima de um monolito, bem em cima. Era um monolito baixo, mas mesmo ele estava a uns 6 metros do chão. Fiquei lá em cima com medo de pular, olhando para a planície. Uns 800 metros na minha frente, erguia-se o monolito gigante, aquele monolito principal. Ele estava lá, com suas letras de fogo. Um pouco mais atrás dele, vi 2 homens carregando um terceiro que se debatia. Eles arrastavam o homem que lutava muito. Então, eles amarraram o homem em uma estaca e colocaram fogo no corpo dele. Meu Deus, o homem ficou lá, se debatendo até morrer. Decidi pular lá de cima. Provavelmente o impacto com o chão me acordaria e eu me veria na cama com as pernas quebradas. Antes que eu fizesse isso, vi, passando logo abaixo do meu monolito, ou seja, do monolito onde eu estava, uma pessoa. Olhei com mais precisão e vi, era eu mesmo, com a roupa que usei para dormir quando tive o primeiro sonho com a planície dos monolitos. Fiquei me observando andar até o monolito principal e ver as letras de fogo. Então gritei, chamei por mim com todas as forças. Notei que aquele outro eu me olhou, mas como ocorreu comigo daquela vez, ele não me reconheceu. Então, daquele ângulo que eu estava, pude ver, vindo pela lateral do grande monolito, eu mesmo. Era a minha versão do segundo sonho. Nesse momento, braços negros surgiram do chão onde eu estava, o topo do monolito baixo. Então, antes que o meu segundo eu, do meu segundo sonho, terminasse de chegar à frente do monolito, o meu eu do primeiro sonho o acertou em cheio na boca com um murro. Eu continuei gritando e tentando avisar, mas não adiantou. Eu estava lutando com aqueles braços negros que surgiram do chão do monolito e não conseguia avisar. Enquanto isso, os meus 2 outros eus haviam me visto, mas não haviam compreendido. Assim, os braços me agarraram, seguraram a minha cara e me puxaram para o chão. Acordei com o rosto todo arranhado. E esses foram meus 3 sonhos, ou melhor, pesadelos com Sete Além. Já faz 3 meses. O médico que a minha mãe me levou mandou eu contar o sonho para alguém e eu decidi contar para vocês para ver se eu melhoro, se eu me sinto ridículo tendo esses sonhos. Ele diz que é tudo coisa da minha mente criativa, mas eu sei que se eu sonhar novamente com aquele local, ocuparei o lugar do 4º homem que eu vi na planície dos monolitos, o rapaz em chamas preso na estaca. Por isso, eu tomo supressores desde então, para não sonhar mais e não ser queimado vivo enquanto durmo.
Eu nunca estive em Sete Além, não vou mentir. Também nunca sonhei com esse lugar, mas tenho um relato muito estranho para contar hoje. Eu, meu pai e meu tio, irmão do meu pai, fomos contratados para erguer uma casinha em uma chácara em Águas de São Pedro. O casal, muito simpático, de donos da chácara, compraram um terreno e queriam tudo do melhor: piscina, campinho de futebol, horta, curral e casa de hóspedes, além, obviamente, da casa principal. O projeto já estava bem adiantado, havia outros trabalhadores no local, mas nós tínhamos a função de levantar as paredes do que seria a casa do caseiro, a casa mais simples. Meu pai havia combinado de pegar a função de caseiro quando a chácara estivesse inteira. Trabalhamos lá alguns dias e tudo ocorreu bem. Nos intervalos para comer, eu tentava acessar algo com o celular, mas o sinal era muito ruim. Gastei meu 4G só nas redes sociais e não pude acompanhar os vídeos de Sete Além que gosto tanto. Às vezes, quando dava, eu jogava bola com outros pedreiros. O problema é que isso cansava demais e atrapalhava o rendimento do trabalho da tarde. Num dos últimos dias de jogo, dei um chute meio que exagerado para o gol e acabei lançando a bola muito longe, lá para os lados do bambuzal da chácara vizinha. E a regra é clara: quem chutou vai buscar. Fui até lá buscar a bola e nem tive de procurar muito, pois um rapaz me trouxe a bola na mão. Agradeci e chamei ele para jogar conosco, mas ele disse que não sabia onde estava. Ele estava nervoso e assustado. Percebi que estava perdido, mas nem pude ajudar muito porque ele correu para o meio dos bambus. Detalhe: nesse pequeno diálogo que tivemos, ele falou comigo me chamando pelo meu nome. Voltei e comentei com o pessoal. Todos me ajudaram a procurar pelo rapaz, mas não adiantou. No mesmo dia, mais para o final da tarde, o rapaz reapareceu. Ele veio falar com a gente e pedir ajuda para voltar para casa. Ele não era uma criança, devia ter uns 15 anos, sei lá. Meu pai perguntou onde ele morava e ele disse que morava em Chedu. Perguntamos para os demais trabalhadores, mas ninguém sabia onde ficava essa tal Chedu. O garoto disse que seguiria por onde veio e retornou ao bambuzal. Ainda demos uma procurada antes de escurecer totalmente, mas não encontramos mais ele. Dias depois, o menino reapareceu. Eu o encontrei sentado atrás de uma das caçambas, já na estrada. Eu estava sozinho e fui falar com ele. Seu nome era Lamassu. Perguntei se ele tinha se encontrado e ele me falou para ficar tranquilo que ele estava bem. Lamassu não fazia nada. Estava apenas sentado observando. Imaginei que o rapaz tivesse algum problema mental, principalmente por seu nome estranho e também pelo nome da cidade ou do local de onde ele tinha dito que tinha vindo. Perguntei se Lamassu queria beber água ou lanchar conosco. Logo, jogaríamos bola e ele poderia participar caso quisesse. Ele agradeceu e falou que não adiantava, que nada daquilo era real e que ele logo acordaria. Foi então que eu tive certeza que ele realmente tinha algum problema mental. Fui embora e o deixei lá. Comentei com meu tio e meu pai. Eles falaram que o garoto era estranho mesmo e que deveria ser algum morador da região. Esqueci dele e me dediquei ao meu trabalho, até que 3 ou 4 dias depois, chegamos bem cedo e eu corri para dentro da obra, para ir preparar tudo, enquanto os outros estacionavam os carros. Tomei um baita susto quando vi, sentado dentro do que será a sala do caseiro, o jovem Lamassu. Estava lá, encostado na parede, e eu falei: "Oi, tudo bem?" "Como é que vai, Lamassu?" Ele perguntou: "Você me conhece? Você sabe o meu nome?"
Eu falei que ele tinha me dito e ele falou que não se lembrava de maneira alguma. Ele disse que nunca tinha me visto, mas que já tinha estado naquele local, na sala do caseiro, só que não estava daquele jeito. Ele disse que quando estivera lá, era uma casa inteira, com teto, móveis e parede rebocada. Falei que aquilo era impossível porque a casa ainda não tinha sido terminada. Mas ele falou que já havia sonhado com aquele lugar. Ele deu detalhes da posição dos banheiros e das janelas, algo que ainda não era possível saber naquele estágio da obra, somente se ele tivesse visto a planta. Perguntei como era possível ele ter sonhado com aquilo e ele disse que estava sonhando novamente naquele momento, que aquilo ali era um sonho. Eu ri e falei que não era, que eu estava acordado e eu existia. Ele falou que tudo era muito diferente da realidade, que na realidade não existia nada daquilo na região de Sete Além, de onde ele tinha vindo, onde ficava a tal Shedu. Quis falar mais sobre Sete Além, pois é um assunto que eu gosto. Mas ele se levantou e saiu andando. Ele falou: "Estou sonhando, tenho certeza." Lamassu perguntou meu nome e seguiu andando para o milharal sem parar. O milharal, que ficava ao lado dos bambus, era muito denso. Eu não fui atrás dele porque senti certo medo, principalmente porque a menção do nome Sete Além me deixou bem assustado. Até o fim da obra, encontramos Lamassu mais umas 4 vezes. Em cada uma dessas vezes, ele estava diferente fisicamente. Sua memória não parecia linear também. Em cada encontro, parecia que falávamos com um Lamassu vindo de um período diferente da vida dele. Claro, sempre com 15 anos, mas com conhecimento e memórias estranhas. Os mais velhos, lá do canteiro de obra, ignoravam ele e o consideravam o doidinho da região. Eu e mais um cara ouvimos bastante suas explicações, por curiosidade mesmo. Ele contava que estava dormindo em Sete Além e sonhando estar lá. Dizia que em cada sonho encontrava o local em uma situação diferente. Ele falou que já havia sonhado com o casal morando lá, havia sonhado com o começo da obra e nos observado em silêncio, havia sonhado com a demolição da obra daqui a algumas décadas. Às vezes encontrávamos um Lamassu que ainda não havia se tocado de que aquilo era um sonho. Às vezes ele surgia nos cumprimentando como se fôssemos amigos de longa data e já tivesse conversado muito conosco. Por fim, a obra acabou e nós fomos embora. Contei isso para minha mina e ela escreveu em forma de relato para eu te mandar. Não quero que divulgue meus dados. Um abraço. Foi numa dessas noites em que eu estava conversando em um grupo de WhatsApp de temas sobrenaturais e alguém citou Sete Além. Eu não conhecia o assunto, mas comecei a pesquisar para entender. Assisti alguns vídeos e entrei no grupo. O grupo do Face. Conversei com pessoas do grupo e acabei adicionando, ficando amigo de várias. O assunto Sete Além no WhatsApp e no Messenger durou até o meio da madrugada. Eu queria falar mais, todo mundo queria continuar, mas estava tarde e o sono era grande. Deitei na minha cama e pedi para todos fazerem o mesmo. Então montamos uma party online para conversarmos juntos até pegarmos no sono. Falamos e falamos. Éramos 5 pessoas, 3 caras e 2 garotas. Lentamente, fomos caindo no sono juntos, na mesma sintonia, falando do mesmo assunto, Sete Além. Não sei quanto tempo se passou,
mas senti o mundo girando e eu caindo, como num grande ralo que foi se fechando e acelerando, acelerando e acelerando. De repente, me vi em um sonho lúcido. Era um sonho, tenho certeza, mas eu pensava e me movia como se estivesse acordado. Eu estava em uma rua escura, larga e de paralelepípedos. Andei pela calçada cercada por um alto muro de tijolos que parecia ser de uma fábrica. Na minha frente tinha um ônibus velho, cheio de ferrugem e com vidros quebrados. Passei do lado e alguém se mexeu lá dentro. Me assustei, mas logo vi ser uma menina bem bonita. Ela me olhou e sorriu. Então saiu do ônibus e veio falar comigo. Ninguém vai acreditar, mas era uma das garotas do bate-papo. Eu descobri porque nos apresentamos e isso ficou claro. Ela tem um nome diferente. Ela disse que também sabia e sentia que estava dormindo e que aquilo era um sonho. Ela havia acabado de despertar dentro daquele ônibus. Eu a perguntei: será que aqui é Sete Além? Demos as mãos e andamos juntos, naquela escuridão. O engraçado é que ela mora em outro extremo do Brasil. Moramos muito longe um do outro, mas naquele sonho estávamos de mãos dadas. Caminhamos um pouco, até encontrar no chão uma menina chorando, agachada. Nem precisei pensar. Minha amiga soltou minha mão e correu até ela. Deduzimos que ela fosse uma das outras pessoas que estava conosco no chat. Verdade, era isso mesmo. Ela contou que sabia e sentia que estava em Sete Além. Estava aterrorizada. Nos apresentamos e ficamos ali, naquela parede alta, sem saber o que fazer. Notei que, próximo a nós, faltava um tijolo na parede. Fui até lá e dei uma espiada e, do outro lado do muro, vi um rapaz correndo. Gritei e chamei. Ele me ouviu, mas não conseguiu me localizar. Peguei as meninas e corri com elas pela lateral do muro, no mesmo sentido em que o garoto corria, e então encontramos ele, ao longo da grande parede, através de uma passagem pequena, toda quebrada. Nos agachamos e eu o chamei novamente e era ele mesmo. Eu estava sonhando com o pessoal que conversei no chat antes de dormir, só que eles estavam muito bem detalhados, fisionomia, roupas e sotaque. Falei para eles: que pena que isso é um sonho, porque eu sei que vou ter que contar tudo isso para vocês depois quando eu acordar. Cada um riu e insistiu que se aquilo era um sonho com Sete Além, eles é que estavam sonhando. Cada um achava que estava sendo protagonista do próprio sonho. Esquisito, né? Bom, dentro do tal local em ruínas, encontramos uma mesa bem grande de pedra, com um pires e uma vela acesa, já pela metade, bem no meio. Sentamos nos bancos de pedra, em volta da mesa, e começamos a conversar. O que deveríamos fazer? Explorar? Aquilo era real? Era perigoso? Uma das meninas falou: gente, estamos em Sete Além. Não tem alegria maior que essa. Vamos explorar. Eu concordei e andamos lentamente pelo local. Olha, parecia um lugar normal da Terra. De repente, estávamos apenas sonhando e de alguma maneira sintonizamos o sonho um do outro. Eu já li coisas assim. Talvez, pensei, não estávamos em Sete Além. Entramos em um corredor longo e cinza. No meio, a cada metro mais ou menos, tinha caixas de madeira igualmente espaçadas entre si. Eram caixas quadradas, não muito grandes, do tamanho daquelas de supermercado que cabem no máximo
uma melancia. As caixas estavam no chão. Eram 8 ou 10 caixas e estavam fechadas. Passamos ao lado delas. As paredes do corredor eram velhas, quebradas e com reboco falho, sujas e acidentadas. Andamos. Gostei porque fiquei agarrado com uma das meninas. Quando estávamos no meio do corredor, uma das caixas se mexeu um pouco. Tremeu. Eu me aproximei devagar para abrir, mas alguém falou: "Não abre porque devem ter ratos aí." Eu ignorei e cheguei bem perto. O outro rapaz foi até a caixa e disse: "Deixa de frescura." E foi tentar abrir. Nós notamos, naquele segundo, que as caixas não estavam fechadas. Na verdade, estavam de cabeça para baixo, tampando algo. Então segurei as laterais e ergui a caixa. O outro cara fez o mesmo. Nós dois gritamos juntos. Havia uma pessoa enterrada e a caixa tampava a sua cabeça. E eram pessoas todas estropiadas. Parecia que a pessoa havia sido enterrada em pé, apenas com a cabeça para fora, e alguém tivesse colocado uma caixa em cima para tampar, e a cabeça já estava apodrecendo. Era horrível e assustador. As meninas encostaram na parede. Eu tampei minha caixa e nem quis ver direito a cabeça, mas meu colega ficou observando os detalhes. "Vejam só, é uma mulher. Nossa, ela está com a pele toda comida e os olhos furados." Eu gritei para ele fechar, e ele me obedeceu e tampou a cabeça com a caixa. Uma das garotas começou a chorar e ficou repetindo: "Quero acordar, quero acordar." Eu sugeri que a gente terminasse de andar até o fim do corredor e então ver se dava para escapar, mas assombrosamente ouvimos um barulho vindo de trás. As caixas estavam se movendo, como se houvessem carrinhos de controle remoto embaixo delas. Elas começaram a andar de um lado para o outro, rodopiar, bater nas paredes e uma nas outras. Como aquilo era possível? Se havia um corpo enterrado prendendo as cabeças, como que as caixas podiam andar e não ficavam rastros e nem buracos no chão? Bom, não adianta tentar achar lógica no sonho. Sei que todos gritaram e foi uma correria do cão. As caixas começaram a vir para o nosso lado, nós corremos e viramos o corredor. Tinha uma portinha de madeira no final. Estava trancada, mas tinha um barbante com uma chave presa na parede. Fiquei tentando abrir a porta enquanto as caixas vinham e vinham cada vez mais rápido. O outro cara, meu amigo, correu até uma das caixas e chutou. A caixa voou longe, revelando a cabeça que estava embaixo. A cabeça, presa a um corpo enterrado, não se moveu mais, como se só fosse possível se mexer quando a caixa estava em cima. Sei lá. As outras caixas continuaram vindo. As meninas gritaram e choraram. Nesse segundo, eu consegui destrancar a porta. A cabeça descoberta, que era masculina e estava em parte mostrando os ossos da mandíbula, começou a gritar algo do tipo: Fiquem com a gente. Ele só quer conversar. Ele gosta de gente cabeça, assim que nem vocês. Fica com a gente. Dói demais ficar sozinho e quando chega gente nova ele alivia a gente um pouco. Passamos e fechamos a porta atrás de nós. Demos de frente para um pátio enorme. Não vi detalhes. No meio desse pátio tinha um homem de costas. Ele estava todo de preto, com uma espécie de sobretudo de couro preto. Ele veio em nossa direção, andando, ainda de costa, sussurrando algo que eu não sei em que língua seria.
Ele veio marchando. Nós não tínhamos para onde correr, e o homem esquisito, grande, foi se aproximando, de costas. Enquanto isso, as cabeças batiam na porta atrás, querendo entrar. Foi o maior medo que passei na minha vida. De desespero, bati a minha cabeça com toda a força na parede. Doeu demais. E eu fiz mais uma vez, mais uma, até cair no chão, sem ver mais nada. Foi a única solução que achei para não sofrer mais aquele horror. Eu podia mentir agora e falar que fiz algo heróico, ou que tive um final feliz, mas foi assim que acabou tudo. Eu despertei de manhã na minha cama. O pesadelo não estava claro na minha cabeça, mas durante o dia foi ficando mais e mais detalhado. Eu fui me recordando. Tanto que eu comecei o dia preocupado com as minhas atividades e nem lembrei de nada. Mas as recordações foram chegando e eu fui ficando cada vez mais deprimido. Naquela noite, eu chamei novamente a party online para conversar com a galera. Resultado: o cara e uma das garotas se lembrava de tudo do pesadelo. A outra garota disse que não havia sonhado nada naquela noite. Porém, ela ficou muito espantada porque a gente conseguia descrever exatamente a roupa dela, o cabelo e até o jeito de falar em detalhes. Ela não sabe como podíamos descrevê-la dessa maneira, mas nós explicamos que ela havia se encontrado conosco no sonho. Ela não se lembra até hoje do pesadelo. Sorte dela. O outro cara e a garota que se lembram dizem que eu fiquei batendo a cabeça até desmaiar e, quando desmaiei, eu desapareci. Então, eles fizeram o mesmo antes do homem que andava de costas chegar. Eu fiquei preocupado com a garota, que não se recordava, porque temi que ela tivesse sido pega ou algo assim. Mas o rapaz garantiu que não. Segundo ele mesmo bateu a cabeça dela na parede para ela desmaiar primeiro. Ele disse: eu bati a cabeça dela bem forte no muro para que ela desmaiasse e sumisse como você. Se fosse na vida real, ela ia ter um problemão. Ele disse brincando. Bom, não nos falamos mais depois daquele dia. Todos, inclusive eu, saímos do grupo do Facebook. Eu já te mandei esse relato 3 vezes por e-mail. Se você não quiser ler, eu entendo. Você sumiu? Parou de gravar vídeos? Bom, não vou mandar esse relato para nenhum outro canal, pois acho todos aproveitadores. Não acho justo. Ah, Luciano, só mais uma coisa. Lembra que eu te falei que éramos 5 amigos falando sobre Sete Além no chat? 3 caras e 2 meninas? Você notou que no pesadelo eu encontrei apenas 2 garotas e 1 cara? Ou seja, 4 pessoas, contando comigo? Bom, naquele dia após o pesadelo, quando nós nos reunimos no chat para conversar sobre o que tínhamos sonhado, falamos com um dos caras que não apareceu no sonho. Contamos para ele tudo o que ocorreu e ele ficou quieto nos ouvindo, e quando terminamos de conversar, ele falou assim: eu estava lá. Fui eu que levei vocês. No final, eu fiquei andando. Eu fui até vocês, mas vocês não quiseram ficar para brincar comigo. Eu andei até vocês, mas vocês bateram a cabeça para acordar e irem embora. Ia ser bom ter mais cabeças no corredor para conversar de vez em quando, aqui em Sete Além. Então ele desconectou da conversa e nós nunca mais falamos com ele. Não sei se ele estava brincando ou pensou que queríamos pregar uma peça nele. O fato é que ele é o único que ainda faz parte do grupo de Facebook. Ele é homem, não tem perfil fake,
Não é jovem, é alguém que passa confiança. Espero que seja brincadeira da parte dele. Quando ele assistir a esse relato, ele vai saber que é dele que estamos falando. E se for brincadeira, ele vai se identificar. Não vou falar o nome dele, porque sei como são as coisas no grupo, quando o nome de alguém é citado. Até mais. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Você sabe o que acontece se você perguntar as horas durante um sonho? Não? Olha, vai dar ruim, muito ruim para você. Tá rolando no TikTok e em outras redes também uma trend só sobre isso e nós tivemos a honra e o privilégio de receber um relato, o relato da Duda, lá no grupo de Face. E por causa disso eu aproveitei e decidi contar algo que aconteceu comigo, uma experiência pessoal de sonho lúcido. Você vai entender, mas antes é aquela história que você já sabe e eu preciso muito que você me ajude. Se inscreve no canal, ativa as notificações lá no sininho, deixa seu like e seu comentário nesse vídeo, me ajuda a compartilhar, espalha a palavra, me segue nos Instagrams, @oficial7além e @lucianomilici. Ah, tem também o próprio TikTok, o @oficial7além, o grupo e a página oficial no Facebook, o Twitter, @lucianomilici, o grupo e o canal de Telegram. E aí, você tem algum relato? Então me envia no e-mail luciano@7além.com.br. E você pode também ajudar muito esse canal a começar a se manter. É só você se tornar membro ou então comprar uma camiseta ou um moletom oficial se você quiser. Claro, você também pode fazer um Pix usando como chave o e-mail luciano@7além.com.br. E agora uma novidade, você pode enviar uma mensagem ou um relato de áudio ou de texto para ser lido ou tocado aqui no vídeo. Manda para o WhatsApp 11 93962 8415 e quem sabe no próximo vídeo a gente não bate um papo. Todos os links estão na descrição desse vídeo com muitos outros links que você pode e eu tenho certeza que vai achar bem interessante. Vamos agora ao relato. Quem nos escreve é a Duda. Ela falou diretamente com o grupo de Facebook, ok? Então vamos lá. Oi, vocês já perguntaram a data e a hora para alguma pessoa enquanto sonhavam? Bom, eu fiz a besteira de perguntar e a minha experiência foi horrível. Eu acompanho boa parte dos relatos postados aqui no grupo, mas nunca postei nenhum. Achei que seria interessante eu contar um sonho que eu tive ano passado, que ainda está bem nítido na minha memória. Foi aterrorizante. Nesse sonho, só aconteceu algo porque eu sou muito curiosa, de verdade. Eu amo estudar espiritualidade e acredito em tudo que é postado por aqui e em outros grupos que eu participo também. E talvez por acreditar eu resolvi testar algo que eu vi no TikTok. Uma menina estava falando para perguntar a data e a hora para alguém no sonho, dizendo que se você faz isso, coisas malucas ou até assombrosas podem acontecer com você. Alguns dias depois de assistir ao vídeo, eu tive um sonho consciente e aí eu pensei, por que não? Então foi o que aconteceu no sonho. Eu estava em um ônibus junto com alguns colegas da época da escola, em especial um que eu vou chamar aqui de Isaac. Ele esteve comigo até o final desse sonho. Eu me virei e perguntei para o Isaac, que dia é hoje? Rapidamente o cenário de fora do ônibus mudou. Eu já estava no portão da escola pronta para descer e tudo estava muito esquisito. Todos me olhavam com desespero. Detalhe, hoje temos uns 22 anos e na época que fiz o ensino médio tínhamos uns 14 e a aparência de todos era a mesma de 2013. Eu vivi naquele sonho o meu primeiro dia no ensino médio. Absolutamente tudo o que aconteceu comigo estava acontecendo de novo. Resolvi comentar com Isaac o que estava acontecendo e ele riu, me dizendo que a vida estava me dando uma segunda chance de viver a vida outra vez. E ficou um tempo me dizendo como seria ótimo viver tudo de novo. Ele me disse que eu passaria por todos os momentos da minha vida novamente e que dessa maneira eu poderia evitar todos os erros e problemas que eu tive. Todas as lembranças ruins eu poderia modificar
e tudo seria perfeito na minha vida seria perfeita. Por fim, ele me contou que para minha vida ser perfeita, como ele estava dizendo, eu não poderia jamais acordar. Então, eu fui conversar com outro colega nesse sonho e eu contava para essa colega o que estava acontecendo, o que estava vivendo. Tudo novamente estava ocorrendo de maneira como ocorreu e ela se assustou e me mandou fazer uma oração imediatamente. Eu fiz, rezei um Pai Nosso ainda no sonho. Foi aí que todos começaram a me perseguir, dizendo que queriam me prender lá, que eu precisava passar por aquilo, que eu não deveria acordar por motivo algum, nunca mais. Fui pedir ajuda ao Isaac e ele me disse: "Você só vai acordar se morrer aqui no sonho." Então comecei a tentar me matar, mas eu não conseguia. Eu pulava na frente do ônibus e todos paravam. Nenhum me atropelava. As pessoas em volta também não me deixavam morrer. Eu lembro que em um momento eu bati a cabeça no chão e na parede com muita força várias vezes. Mas nada aconteceu, nada adiantou. Alguém chegava perto e me protegia minha cabeça. Então eu comecei a me desesperar. Achei mesmo que eu iria ficar presa naquele sonho. Começou a juntar pessoas que fizeram parte da minha vida ao meu redor. Pessoas que eu não tenho nem mais contato. Pessoas próximas também e até pessoas que já morreram. E todos me falavam a mesma coisa. "Por favor, Duda, fica aqui, não volta." Eu entrei em desespero, de verdade. Eu me lembrei que desde pequena, quando eu tinha algum pesadelo lúcido, eu mordia a minha língua e a dor fazia com que eu acordasse. Dessa vez, não adiantou. Nada adiantava. Eu me sentia presa e sufocada tentando acordar. Eu ouvia pessoas chamando meu nome, pessoas chorando, implorando para eu não ir embora. Então o Isaac me contou que eu estava entrando em coma naquele momento e que aquela seria a minha vida a partir de agora. Eu estava cada vez mais assustada. Tentei voltar para minha casa, eu queria fugir daquilo. E no caminho eu tentava me jogar nos carros que passavam, me jogava no chão, me batia, pedia para me baterem, enfim, nada funcionava. Ninguém queria me machucar, na verdade. Estavam me protegendo de mim mesma para que eu não acordasse. As pessoas não queriam que eu morresse no sonho e por mais que eu tentasse, elas queriam que eu ficasse lá para sempre. Falavam que precisavam de mim. Eu fiquei com medo de estar em coma de verdade. Até que eu cheguei na minha casa e entrei. Lá eu tentei me esfaquear e nada, me bater e nada adiantou. A faca não me perfurava. Foi uma agonia muito grande. Eu continuei tentando morder a língua, tentando acordar de qualquer maneira. Eu não sentia dor nenhuma, nada acontecia. E eu continuava pensando cada vez mais que estava presa, mesmo em coma, que eu não poderia sair de maneira nenhuma. Eu gritava e a voz também não saía. De repente eu não conseguia nem me movimentar mais, eu estava presa. Eu lembrei de implorar a Deus para acordar. Estava fazendo orações desesperadas. Nunca tinha passado por nada, uma agonia tão grande assim. No dia em que esse sonho aconteceu, eu tinha ido dormir na casa do meu ex-namorado e foi ele quem me acordou, ainda de madrugada. Assim que eu acordei, que eu despertei, eu não o reconheci. Eu não sabia nem mesmo quem ele era. Fiquei desesperada de novo, estranhei aquele quarto, aquela casa, eu estranhei ele. Eu estranhei tudo. Estava tudo tão escuro que eu enxergava, mas não via exatamente os olhos dele. Isso me deixou pior, parecia que ele não tinha olhos, que eu tinha sido sequestrada, drogada, algo do tipo. Enquanto isso, ele estava do meu lado, assustado também, dizendo que eu estava falando muito e me debatendo enquanto dormia, e foi isso que o motivou a me acordar. Eu perguntava o tempo inteiro quem era ele e onde eu estava, e ele tentava me acalmar. Ele me explicava que ele era meu namorado, que eu estava na casa dele, que ele não iria me machucar e que ninguém ia machucar, ninguém ia fazer nada comigo. Nesse momento, eu já estava me acabando de chorar. Eu estava muito mais assustada do que durante o sonho, porque aquilo era real. Ele também estava um pouco assustado, dava para perceber que ele não fazia a mínima ideia do que fazer comigo. Só depois que ele começou a me contar as coisas que a gente já tinha feito juntos, as coisas que nós passamos, foi que eu fui lembrando quem ele era, fui percebendo. O pior é que parecia que eu ainda estava em 2014. Foi péssimo de verdade. Ainda me lembro do desespero que eu senti quando eu acordei.
Vocês já passaram por algo assim? E esse foi o relato da Duda, o relato que me deu coragem para contar esse meu relato de quando eu tinha 22 anos. Então, se segura que eu vou me abrir aqui para vocês. Eu andei pelo centro da cidade, aparentemente sem rumo, não havia destino certo, mas meus pés caminhavam com segurança, conduzidos sem dúvida quanto à chegada. Sempre achei o centro abafado, cheio de prédios altos, ambulantes e pessoas apressadas, mas naquele dia algo estava diferente. Eu parei em frente a um prédio comercial branco, todo desgastado e com incontáveis janelas antigas. Uma olhada para cima revelou a altura e a antiguidade daquela construção. Sem saber exatamente o motivo, eu entrei no prédio. Estranhamente, eu avancei pela construção com grande curiosidade. A escada suja e as paredes escuras eram apavorantes, mas não representavam um obstáculo para mim para que eu chegasse até o meu destino, que eu nem sabia qual era ainda. Diversos andares foram ficando para trás até que eu parei. E com objetividade e determinação, eu invadi um certo andar. Era a recepção de um escritório retangular que provavelmente não passava por reforma desde a década de 1980. As paredes brancas há muito pediam pintura. Na lateral direita, um antigo banco de couro rasgado mostrava a fugitiva espuma que abandonava suas entranhas. A parede esquerda sustentava 2 vasos de plantas altas e uma mesa de madeira, onde uma moça digitava compulsivamente. Era uma garota de traços bonitos, mas pouco valorizados, pelos óculos e cabelo preso em coque por um lápis. Ela me disse sem olhar para mim: "Pode entrar, ela está lá dentro te esperando." Sem responder, eu caminhei até a porta marrom, descascada, na parede oposta, e abri. Dificilmente eu vou conseguir explicar aqui a diferença entre a recepção e a sala que eu tinha acabado de entrar. Nessa sala, uma grande riqueza de detalhes que eu não tinha visto ainda naquele dia todo encheu os meus olhos. Eu resumo a descrição daquela sala que eu entrei como uma sala bem menor que a recepção, com paredes amarelas, carpete verde, muitas prateleiras com livros de diversos tamanhos que estavam empilhados desordenadamente e uma mesa em que clipes, canetas, borrachas e outros materiais de escritório se sobrepunham em uma verdadeira suruba de papelaria. Atrás da mesa, uma enorme janela iluminava a pequena sala e servia de vista para uma garota que estava de costas para mim e olhava fixamente para as ruas lá embaixo. Eu perguntei para ela: "Você está me esperando?" Ela se virou e me olhou profundamente. Ela tinha estatura mediana e aparentava aproximadamente 20 anos. Sem a menor dúvida, ela devia chamar a atenção por onde ela passava, mas ela não era a mais bela das mulheres. Ela tinha cabelos castanhos claros, olhos pretos e uma boca que prometia sorrisos e beijos, mas talvez cumprisse apenas os sorrisos. Apesar de ser uma figura comum, dessas que vemos aos montes nas entradas das universidades, a garota tinha 2 pontos que eu julguei interessante e especial. Primeiro, ela parecia mais presente e muito mais humana que a recepcionista da sala anterior e as demais pessoas que eu cruzei naquele dia. Segundo, eu sentia que mesmo sem nunca tendo visto essa garota antes, havia uma conexão entre nós dois, entre mim e ela, uma promessa não dita, um compromisso a ser cumprido impreterivelmente nessa vida. Ela usava um vestido florido azul escuro, que a tornava ainda mais comum, e as leves olheiras em sua pele branca passavam a impressão de nervosismo. Em seu pulso havia a delicada tatuagem de uma pequena borboleta azul formada por estrelas, que a deixava ainda mais feminina, mesmo naquele momento de tensão. Sem precisar contar, eu já sabia que havia 22 estrelas no contorno daquela pequena borboleta tatuada. Não me perguntem como. Então eu tornei a perguntar para ela: "Você está me esperando?" Sem responder, ela me perguntou em tom desesperado: "O que está acontecendo?" Eu retruquei: "Não sei." "Como assim? Está acontecendo alguma coisa?" Eu estranhei, né? E ela então perguntou para mim muito nervosa:
Quem é você? Por que tudo está assim? O que está acontecendo? Quanto mais ela perguntava, mais nervosa ela ficava e mais violentamente ela gesticulava. Eu pedi meio que sem convicção. Eu falei assim: moça, calma, tá tudo bem. Eu menti, afinal, naquele momento, não estava tudo bem. Eu estava tão confuso quanto ela. Então, do nada, ela pegou e falou assim: tudo está estranho e desbotado. Por que não chega logo a hora de eu ir embora? Onde estão meus pais? Eles ficaram de me buscar hoje aqui no trabalho. Por que ninguém acredita em mim? Por que ninguém acredita em mim? Por que ninguém acredita em mim? Ela repetia muito isso em diferentes tons de voz, que queria apenas que alguém acreditasse nela. Eu perguntei: acreditar? Acreditar em quê? E ela então me chamou. Ela falou assim: vem cá. E me puxou pelo braço até a janela onde ela estava olhando. Eu dei a volta na mesa e me coloquei ao lado dela. O engraçado é que eu podia sentir o perfume dela muito delicioso. E ela completou falando assim: olha lá para baixo, pela janela. Eu coloquei minha cabeça para fora, junto com a dela, e olhei, mas eu não vi nada de especial, nada de diferente. Eu movi a cabeça para os lados em busca de algo que fosse inusitado, que talvez ela quisesse que eu presenciasse. Ela percebeu que eu não estava enxergando nada de especial e então apontou. Ela falou assim: veja as pessoas como são estranhas. Eu olhei, tentei ao máximo acompanhá-la em sua percepção, mas não consegui. Eu não vi nada de diferente. E ela então explicou: repara bem nos carros. Veja, são sempre os mesmos carros. As pessoas também são sempre as mesmas e até as nuvens se repetem. Foi preciso certo esforço até que eu comecei a entender o que a garota me mostrava. Havia realmente algo bizarro ocorrendo. Os carros na rua eram apenas 3 ou 4 modelos de 3 ou 4 cores diferentes que se repetiam constantemente de maneira alternada. E as pessoas, e isso me causou um grande mal-estar na hora, também estavam limitadas a alguns perfis: homens de terno com pasta preta, jovens de camiseta branca, mulheres de saia branca e mais algumas poucas variações que circulavam para todos os lados, em grupos, mistos, sozinhos ou em diversas combinações, mas sempre individualmente idênticas, como personagem de jogos eletrônicos ou figurantes de filme de baixo orçamento. Como aquilo era possível? Como eu não havia notado isso antes? Eu tinha vindo pela rua e eu não tinha notado. Assustado, eu me afastei da janela e corri para a recepção, enquanto a garota batia na mesa e gritava: eu não me lembro do que eu fiz hoje de manhã, eu não sei como eu vim trabalhar, por favor acredita em mim, porque ninguém acredita. Ela ficou lá gritando nisso na sala, eu fui para a recepção. Na recepção, depois daquela experiência na janela com a moça, que foi uma experiência libertadora, o cômodo da recepcionista me pareceu estranho. Nada tinha mudado, porém, acho que aquela breve conversa com a garota havia me aberto os olhos para os detalhes, ou melhor, para a falta de detalhes. A secretária, o banco de couro, os vasos, tinham a mesma aparência falsa dos carros e das pessoas na rua. A minha percepção estava mudada. Eu me lembrei do corredor, das escadas do prédio e da rua. Como não havia notado, tudo já estava estranho há muito tempo, desde quando eu cheguei. Será que eu estava contaminado pelo vírus da loucura daquela garota? Daquela moça confusa? Ou realmente havia uma irrealidade no universo? Antes que eu entrasse em completo desespero, um homem apareceu na porta. Ele entrou, ele vestia uma larga camisa azul claro, calças folgadas de linho e calçava algo parecido com sandálias de couro, não sei. Sua expressão era serena e seus olhos aparentavam grande sabedoria. Ele me disse: olá. E eu perguntei atordoado: o que está acontecendo aqui? Quem é você? E ele explicou com certo tom irônico, porém simpático e seguro, o que me acalmou um pouco. Ele falou assim: calma, eu não sou um fantasma, eu sou gente como você. Fica tranquilo, Luciano. Nada que pode ou vai lhe fazer mal. Inclusive, você nem está realmente aqui. Nesse momento, você está lá na sua casa dormindo, na sua cama. O fato do homem saber o meu nome e as informações que ele tranquilamente me passou me chocaram no primeiro instante,
mas em seguida me fizeram enxergar que aquela era a melhor, a mais lógica e clara explicação possível. Eu realmente estava sonhando, isso mesmo, eu tinha deitado há pouco tempo e eu sabia exatamente o que eu faria na manhã seguinte. Eu percebi que não havia realmente saído de casa e nem me dirigido ao centro da cidade. Além disso, eu não tinha me cansado ao subir tantos andares do prédio. E era absolutamente incrível eu estar sonhando acordado, na verdade consciente. Enquanto eu não tinha consciência de que eu estava sonhando, eu tinha a mais firme certeza de que eu estava acordado. Mas agora, até o ar estava se tornando estranho. E o homem falou assim: calma, Luciano. Não se exalte e nem analise muito o seu estado atual. Se você fizer isso, você vai acordar. E nesse momento nós não queremos que você acorde. Concorda? Eu pensei um pouco e respondi: não quero acordar. Eu respondi uma verdade, porque tudo o que eu menos queria era sair daquela experiência incrível. Eu não queria que aquilo acabasse. Eu respirei fundo, ou melhor, acreditei ter respirado fundo e segui o conselho do homem. Mantive a minha calma para aproveitar aquela estranha e maravilhosa experiência. E ele falou: você está em um sonho lúcido. Muitas pessoas passam por isso todas as noites em todos os lugares do mundo. Aí eu perguntei: é incrível, e você? Você também faz parte do meu sonho? Eu estou imaginando você? E ele falou assim: ótima pergunta, mas eu sou real, como você. Eu também estou na minha casa dormindo e sonhando, assim como você. Perceba, inclusive, que eu ainda estou de pijama. Eu estranhei aquilo. Ele era como eu, um outro ser humano vivo, e juntos nós compartilhávamos o mesmo sonho, estávamos um dentro do sonho do outro. Eu olhei para a recepcionista que digitava rapidamente e perguntei para ele: e ela? Ele respondeu: não, ela não está sonhando como nós. Ela nem é real, ela não existe. Ela é apenas parte dessa alegoria, como todas as construções, carros, objetos, pessoas na rua, tudo aqui são construções de sonho. E aí eu disse: tá, dá para notar, mas e a moça nervosa na outra sala? Ela é imaginária como a recepcionista ou ela é real como nós dois? Nesse momento, o sorriso e a simpatia do homem desapareceram. E ele respondeu em um tom mais sério. Ele falou assim: não, Luciano, ela não é uma alegoria como as outras pessoas. Eu achei aquela informação boa, afinal, ela era uma pessoa como eu. Para confirmar, eu perguntei: então ela está como nós dois, sonhando também? E ele falou em tom muito triste. Ele falou assim: não, Luciano, diferente de nós dois, ela na verdade está em um estado de coma profundo. Eu me assustei. Coma? Meu Deus! E ele confirmou: exato. Ela foi vítima de um acidente há alguns meses e nesse instante ela se encontra em um hospital, mantida viva graças a aparelhos. Pobre garota, está assim há tanto tempo que nem se lembra mais da realidade, do acidente ou de como é estar acordada, tanto que ela pensa que está acordada. Diante daquela estranha notícia, eu encostei na parede suja e inexistente atrás de mim, enquanto o homem prosseguiu em sua explicação e me contou. Ele falou assim: desde o acidente, ela se colocou nessa representação do escritório, sem perceber que tudo o que lhe parece falso é na verdade uma tentativa inútil do seu cérebro de copiar a complexidade da realidade. Ao mesmo tempo, o fato de ela perceber e estranhar tudo é um sinal de que ela pode finalmente despertar, sair daquele coma. Se ela entender e reconhecer que tudo isso aqui é apenas a sua mente, ela vai imediatamente despertar do coma e encontrar os seus pais e o seu irmão ao lado da cama, apreensivos. Eu, cheio de esperança, perguntei: então é possível que ela volte para a realidade? Que bom! E o homem confirmou. Ele falou: sim, é possível e muito necessário. E você, Luciano, foi trazido aqui para ajudá-la. Na hora eu estranhei. Eu ajudá-la? Como assim? E ele falou: não me foi dado tempo suficiente para te explicar detalhadamente a razão de você ter essa missão de convencê-la de que tudo isso aqui é um sonho e trazê-la para a realidade, para sair do coma. Só posso adiantar que você tem uma forte ligação com essa garota, algo muito importante e raro. Esse é o motivo pelo qual você foi trazido e sintonizou tão facilmente este sonho.
Na verdade, quase todas as noites nos últimos meses, mesmo que você não se lembre, quando você acordava, você vinha aqui, nesse prédio, no sonho dela, durante o seu sonho. Você já esteve aqui muitas e muitas noites. Como eu disse, você não se lembra, mas você já veio visitar e ficar com ela muitas noites nos últimos meses. Hoje, no entanto, eu precisei intervir, porque a situação dela se agravou. Eu perguntei, agravou? Como assim? E ele avisou enquanto saía pela porta. A situação dela se agravou. Acorde ela, Luciano. Seja rápido. Faça isso hoje. Tem que ser hoje. E eu continuei questionando, indo atrás dele. Tá, acorda ela rápido como? Por que tem que ser hoje? Então, ele disse antes de sair de vez da sala. Porque hoje os aparelhos que sustentam a vida dela serão desligados. Eu tentei alcançá-lo no corredor, mas quando eu entrei no corredor, ele já tinha sumido. Retornei à recepção devagar e me aproximei daquela atarefada recepcionista que nunca existiu. Aparentemente incomodada, ela parou de digitar e me olhou como se esperasse que eu dissesse algo. Eu acariciei o rosto dela e perguntei: como é não existir? Como um ator de um único papel pego em um improviso, ela voltou às tarefas, ignorando a minha frase. Novamente, eu acreditei ter respirado profundamente, pois o ar daquele lugar imaginário também não existia. Então, parti para dentro do escritório para tentar cumprir a minha missão. Assim que eu entrei, eu tive outro choque. A garota confusa não estava mais na janela. Ainda abalada, a moça se encontrava encostada na mesa e, para o meu espanto, ela conversava com alguém, um rapaz que parecia consolá-la com abraços e carícias. E ela dizia assim para ele: muito obrigada, você sempre vem aqui e cuida de mim. Com você aqui eu fico mais calma, eu te amo. Seria ridículo eu tentar descrever o rapaz com a garota, porque ele era eu, ou melhor, uma cópia minha, sem detalhes como tudo naquele sonho. Sem imperfeições de pele, sem pelos, era um eu imaginado por ela. O subconsciente da garota estava constantemente criando aquele personagem com a minha aparência para fazê-la se sentir bem. Mas por que eu? De onde ela me conhecia? Por que eu me sentia tão próximo a ela? Então, a minha cópia, o meu eu dos sonhos, me olhou nos olhos, sorriu e me disse: se é estranho e trágico, por que não pode ser belo? Os olhos da minha cópia de sonhos eram inteiramente negros, o que tornou a cena tão bizarra, tão assustadora, que eu me apavorei. O susto acelerou meu coração e, infelizmente, me arrancou do sonho imediatamente. Eu despertei todo suado. Eu tinha me deitado apenas 3 horas, mas não consegui mais dormir naquela madrugada. Durante todo o dia seguinte, eu me lembrei daquele sonho marcante. Teria realmente sido só um sonho? Na noite seguinte, eu dormi com o mórbido sentimento dos assassinos e negligentes que tiveram a vida de alguém em suas mãos e deixaram passar pelos dedos. Era a certeza de que naquele dia, em algum lugar, uma garota de altura mediana com aproximadamente 20 anos, que chamava a atenção por onde passava, mas não era a mais bela das mulheres, com cabelos castanhos claros, olhos pretos e uma boca que prometia sorrisos e beijos, mas que agora não cumpriria nenhum dos dois. Teria os aparelhos que sustentavam sua vida desligados. Acredito que eu fui a última pessoa real a falar com aquela figura comum, dessas que vemos aos montes nas entradas das universidades. Talvez tenham escolhido a pessoa errada para salvá-la. Talvez fosse mesmo impossível tirá-la daquele coma. Eu não sei ao certo, nunca soube e jamais saberei toda a minha vida. Só sei que toda noite eu tenho vontade de abraçá-la e consolá-la, como o meu duplo do sonho estava fazendo no fim de tudo. Eu tentei, mas nunca mais consegui me conectar a ela. Toda noite eu tenho vontade de dizer àquela garota de vestido florido azul escuro, que levava no pulso uma delicada tatuagem de borboleta formada por 22 estrelas: eu acredito em você.